Provavelmente você é uma das pessoas que assiste La Casa Digital. É por isso que você clicou nesse vídeo. E para quem entrou nesse vídeo e não sabe o que é a La Casa Digital, a La Casa Digital é um reality que foi inventado pelo Pablo Marçal, e o Pablo Marçal teve a ideia de colocar 12 pessoas dentro de uma mansão, e essas 12 pessoas vão passar 12 dias aprendendo sobre como ganhar dinheiro na internet e como gerar valor também na internet. Então, já com essa prévia, eu quero te dizer algo, cara, que reality tá sendo inusitado o que tá acontecendo. Tá sendo brilhante, extraordinário. O primeiro episódio já tirou o fôlego de muita gente. Aquele final foi extraordinário. Que final foi esse? O Pablo fez um tipo de sacrifício e um dos integrantes se sacrificou por outros integrantes. E aí foi eliminado da casa. Se você não acompanhou, ou se você perdeu, ainda tem tempo. Começa a acompanhar porque tá imperdível. Realmente tá imperdível. Só o que eu quero dizer aqui, qual é o intuito desse vídeo? O intuito desse vídeo é dizer para você que você ainda não percebeu o que de fato está acontecendo na casa. Você não entendeu qual está sendo o objetivo da La Casa Digital. E antes de mais nada, se você entrou nesse vídeo só por causa do título, a La Casa Digital não é uma farsa. A La Casa Digital está sendo muito mais do que apenas coisas técnicas, do que apenas ensinamentos técnicos. La Casa Digital está sendo uma oportunidade de você ver como funciona as pessoas e o que está por detrás dos resultados das pessoas. Vocês não perceberam ainda, mas antes de te falar qual que é a real da La Casa Digital, desse reality, eu quero te fazer um comentário com você que você não percebeu ainda sobre o Pablo Marçal. O Pablo Marçal, ele é um cara, eu assisti nos vídeos, eu sou muito observador e eu observando e fazendo perguntas constantemente sobre o comportamento do Pablo, eu cheguei à conclusão de que o Pablo, ele é um ser humano muito, mas muito evoluído. Provavelmente ele é um ser humano que vive na quinta ou na sexta dimensão, provavelmente na sexta dimensão, como ele já falou em outros vídeos, que ele já tinha preenchido as 7 camadas da identidade. E eu não sei se você sabe, mas existem 7 camadas da identidade. Sim, são 7. Assim como, por exemplo, no parto, quando o parto é cesárea, para o médico chegar até o bebê, são necessários 7 camadas. São necessários romper 7 camadas. Para se chegar ao cérebro, são necessários romper também 7 camadas. O arco-íris tem 7 cores. A semana tem 7 dias. O mundo foi criado em 7 dias. Então, o número 7 é o número da plenitude. E não é diferente no ser humano. O ser humano possui 7 camadas da identidade. Mas o intuito desse vídeo não é falar sobre isso, mas é falar sobre o Pablo, falar sobre a ideia do reality. E aí, o Pablo já atingiu todas essas camadas. Ou seja, o Pablo atingiu a plenitude. Isso é impressionante. Porque fazendo uma análise do vídeo, muita gente não consegue perceber especificamente o comportamento das pessoas. Coisas, detalhes mínimos que acontecem e as pessoas não dão conta. Porque elas não percebem. Por que elas não percebem? É porque elas ainda não estão evoluídas. Elas não têm uma consciência muito evoluída. Mas ontem, foi no 3º episódio, o Pablo fez uma coisa inusitada. E isso me deixou muito, mas muito curioso a respeito dele. O que foi que aconteceu? Simples. Teve um momento em que ele estava falando com uma das meninas, com um dos participantes, e nesse momento exato que ele estava falando com a menina estava falando sobre o bloqueio dela. E nesse momento a câmera focou no Pablo. E o Pablo estava aparentemente normal, sentado. E de repente ele mudou a face dele, ele mudou a forma facial dele, ele fez mais ou menos essa expressão. Ou seja, o que essa expressão indicou? O Pablo sentiu, enquanto a menina falava, ele sentiu que havia
algo muito forte na menina. Existia algo por detrás que estava bloqueando aquela menina. Que algo era esse? Que espécie de algo era esse? Eu não sei, mas o Pablo ele sentiu isso. Ele na verdade estava caçando isso. Isso é impressionante. Ele consegue minuciosamente destrinchar, ou seja, descobrir feridas ocultas nas pessoas sem que elas demonstrem ou digam alguma coisa. E isso é impressionante. Isso não é feito por pessoas comuns. Tem que ter um nível de elevação muito grande. Isso é muito interessante. E nessa hora o Pablo disse assim, ele não ia falar isso, mas ele falou assim: você dá conta de gritar? Ele falou para mim, você dá conta? E a menina disse, dou conta. Então grita, ele disse. E aí a menina foi gritar e o grito dela não saiu. E aí ela falou, e aí ele falou que disse que o bloqueio dela estava relacionado a uma coisa e tudo mais. E esses mínimos detalhes é impressionante, cara. O cara é muito foda, o cara é muito evoluído. Eu sou, sabe, um admiradorzaço do Pablo Marçal. O cara é fenomenal, mano. O cara é fenomenal. E agora, depois de falar sobre ele, eu quero te falar qual que é a ideia da La Casa Digital. Vocês não perceberam, vocês não pegaram a ideia ainda. A La Casa Digital, o intuito dela não é focar nas coisas técnicas. E isso já é perceptível. E muita gente fica grilada só com as coisas técnicas. Mas o intuito da La Casa Digital não é esse. O intuito da La Casa Digital é sobre pessoas. Vocês não pegaram essa visão ainda. Não é sobre conteúdo técnico. Não é sobre isso. É sobre as pessoas. Você vê como as pessoas se comportam. Você vê que cada pessoa, desses 3 episódios que já aconteceram, cada pessoa tem uma personalidade específica. Mas há um padrão nos bloqueios das pessoas. Todas as pessoas, elas são bloqueadas e elas não conseguem ser elas próprias plenamente. Você deu conta de observar isso? Você parou para perguntar o que de fato era o intuito da La Casa Digital? Você não percebeu ainda, né? Esse é o intuito, é sobre pessoas. O Pablo está te revelando o comportamento das pessoas. O que acontece porque as pessoas não prosperam. O que impede o crescimento, a evolução dessas pessoas. E a La Casa Digital não é uma farsa. La Casa Digital realmente está passando o que o Pablo prometeu. O Pablo está dando o melhor. E apesar dos erros que estão acontecendo na Casa Digital, lá na mansão, esses erros são por um motivo. E você vê a evolução gradativamente. É como se por um motivo como se realmente alguém não quisesse que os estamentos do Pablo fossem pro ar para 70 mil pessoas. E isso é impressionante, muita pessoa não vê isso, não pega essa visão. E eu já vou logo te falando aqui. O Pablo, ele está nesse intuito, ele quer mostrar para as pessoas que as pessoas são muito mais do que elas pensam que elas são. E com isso, e quando as pessoas são desbloqueadas, com isso, elas são capazes de produzir resultados, produzir mudança de vida. E mais do que isso, fazer com que outras vidas sejam mudadas através delas. Então, mano, eu até comentava com uns colegas no meu grupo sobre isso. Não é sobre técnicas, isso tem a sua importância, tem. Mas não é sobre isso, é sobre pessoas. A casa está focada nas pessoas, são aquelas pessoas. Comece a reparar nelas. Comece a ver como elas se comportam, por que elas são travadas. E vejam que todo bloqueio emocional tem intimidade com o seu propósito. Todo bloqueio emocional foi gerado por alguém. Foi alguém que colocou esse bloqueio na pessoa. Repara bem nos participantes. Veja como eles se comportam. E veja principalmente as atitudes do Pablo. Vê o quão o cara é evoluído. O quão o cara é fora da curva. Realmente o Pablo ele tem acesso à sabedoria. Se você não sabe o que é a sabedoria, eu falei em um vídeo já. Sabedoria precisa ser acessada e ela é acessada por qualquer pessoa. Então, você fica nítido a evolução dos participantes. Fica nítido o como eles estão evoluindo só com esse tempo. Inclusive, eu estou tendo resultado só com o que ele está falando.
o impacto, o valor que ele está gerando nas lives dele é imensamente tão profunda que as pessoas ainda não se tocaram, que não se trata de coisas técnicas, se trata de coisas emocionais. E se você perceber isso, você vai começar a ver o reality com outros olhos. Eu fico admirado, eu fico muito curioso, porque o Pablo, ele é muito intrigante, muito misterioso, intrigante. E aí você começa a pegar os códigos dele, você começa a ter uma visão diferente. Você vê que o Pablo, ele realmente, a vibração dele é elevada, ele é muito evoluído, cara. Então, esse é o intuito do vídeo. La Casa Digital tem o intuito de desbloquear as pessoas, fazer com que as pessoas, os participantes, sejam desbloqueados e que eles sejam capazes de desbloquear outras pessoas. Essa é a ideia da La Casa Digital, é sobre pessoas, não é coisas técnicas. As coisas técnicas vão ajudar, realmente tudo que ele está passando não existe em outro local, em outra internet, você não vê isso na internet, mas o aspecto que ele está fazendo relacionado ao ser humano, destroçando o ser humano e está mostrando isso para o público, realmente isso é muito poderoso, é muito impactante. Então esse foi o intuito do vídeo. Não perde La Casa Digital, porque tá muito foda, tá extraordinário mesmo, tá surpreendendo cada dia mais. E se você não está acompanhando, tá muito extraordinário. Principalmente já começou quando foi para convocar os candidatos, né? E aí o cara pegou aquele menino do ônibus e foi extraordinário aqui. Se você não viu, vê, tá lá no Instagram dele, tá lá no YouTube dele. Então é isso aí, esse foi o intuito do vídeo, falar sobre La Casa Digital. Tamo junto, esse foi mais um Vlog X, tamo junto, até depois do fim, é nóis!